Correção de exercícios e produção de texto narrativo, conto. Copiem a pauta, tá? Coloquem pauta, a data de hoje. Todos copiaram? Sim. Então, peguem o caderno de vocês na sequência daqueles exercícios para eu poder corrigir, tá?
A tira dizia o seguinte: pegue aquele rato, certo? Espere um minuto, me deixe colocar meu tênis de corrida. Me parece um pedido aceitável. Número 1. Encontre na tira uma locução verbal. Qual foi a locução verbal que vocês encontraram na tira? No quadrinho? Me deixe colocar. Deixe colocar. Então, vocês deveriam colocar nesse espaço, na letra A, deixe colocar. Em que forma nominal encontra-se o verbo principal e a locução encontrada por você, que é a deixe colocar? Forma infinitiva? Só um pouquinho, deixa eu permitir aqui o Vitor Enzo. No infinitivo, professora? Deixe colocar? Não, não é isso, não. Coloca no mudo alguém. Nicole, coloca aí, faz um favor. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Ó, deixe colocar. O verbo principal é colocar, tá? O verbo principal é colocar e o verbo auxiliar é deixe. Aqui está perguntando o verbo principal. O verbo principal é o verbo colocar, ele se encontra no infinitivo, correto? Quem respondeu infinitivo está correto. Mas, por favor, identifiquem qual que é o verbo, tá? Por terem dois verbos, e acaba confundindo. Às vezes vocês não sabem qual que é o principal e qual que é o auxiliar. O principal, ele é aquele em que vai ocorrer a ação. Qual foi a ação que o rato disse? De colocar algo, né? Ele pediu permissão para colocar o tênis. E o verbo auxiliar é o verbo deixar, que está deixe. E o verbo auxiliar, ele se encontra no modo imperativo, tá? Então, verbo principal, colocar no modo imperativo. Que outros verbos aparecem na tira? Diga quais modos e tempos verbais cada um pertence. Então, no primeiro quadrinho, nós temos o verbo pegue. O verbo pegue está no modo imperativo. Ele está indicando uma ordem. Ele está indicando uma ordem, correto? Espere um minuto, me deixe colocar meu tênis de corrida. Deixe, modo imperativo. Nós temos aqui dois verbos que estão no modo imperativo e no modo na locução verbal, né? E no modo infinitivo, colocar. E o verbo parecer está no indicativo. É no presente do indicativo. Verbo parecer, parece no presente do indicativo. E verbos espere, pegue e deixe, modo imperativo. Ambos estão no presente, tá? Presente do indicativo e presente do... e no infinitivo. Infinitivo não, no imperativo. Qual é a resposta B para o imperativo? A da letra B? Não, a letra B é o verbo colocar está no modo imperativo. A letra C, os verbos pegue, espere
deixe estão no modo imperativo e o verbo parece no modo indicativo. E o tempo verbal é presente. O verbo é qual, professor? Letra C? A letra B. Na letra B é o verbo colocar. Não, colocar. Verbo colocar. É só para escrever isso depois. Verbo colocar é o verbo principal. Ele se encontra no infinitivo. E na professora, eu coloquei deixe e vírgula colocar. Deixe colocar, sem vírgula, tá? O Felipe entrou e quem mais que entrou depois? Acabei de ver, esqueci. Emanuela. E na letra C ficou como? Só um pouquinho. Letra A, deixe colocar. Letra B, infinitivo. Colocar essa terminação que corresponde ao infinitivo. E letra C, pegue, deixe, espere, modo imperativo afirmativo e parece modo indicativo. Todos estão no presente, tá? Eu acabei esquecendo de colocar aqui. Porque o modo imperativo é conjugado no presente do indicativo e do subjuntivo. Lembram que eu falei para vocês na aula anterior? Então, é essa a resposta. Todos copiaram? Não, professor. Sim, pro. Pronto, Tiago? Sim. Vamos para a sequência do exercício. Letra a número 2, nós temos as letras
A a J, né? Então, eu quero que vocês... Aqui, nós precisaríamos conjugar o verbo no modo imperativo, tá? E para conjugarmos o modo imperativo, nós precisamos saber a conjugação dos verbos no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, tá? Sem isso, não conjuga verbo. Na aula passada, dos alunos presenciais, eu copiei, eu passei no quadro a conjugação dos verbos, como que são conjugados. Tá? Então, vocês seguindo aquela mesma lógica, até porque os verbos, a maioria deles, dos verbos é regular, então ele não tem erro, ele só muda o radical e os demais seguem a mesma lógica no tempo presente, do indicativo e do subjuntivo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, cadê? Aqui. Nós temos nas frases, para sublinhar, né? O verbo no modo imperativo, classificando afirmativo ou imperativo negativo. Então, nós temos aqui na letra A, levante. O verbo que deveria ser grifado é o verbo levantar. Levante. Qual é a forma do imperativo? É imperativo afirmativo ou negativo? Afirmativo. Afirmativo. Então, escrevam em frente, imperativo afirmativo. Não dê as costas para a sorte. Imperativo negativo? Imperativo negativo e sublinhem o verbo de. Letra C. Venha escolher o livro que quiser. Afirmativo. Imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, sublinhem o verbo venha. Na verdade, aqui nós temos uma locução verbal, né? Venha escolher. Se eu substituísse essa locução verbal apenas pelo verbo principal, né? No modo imperativo ficaria escolha o livro que quiser, tá? Então, o venha está o verbo auxiliar. Dança, exercitar-se faz bem à saúde e ao coração. Imperativo afirmativo? Imperativo afirmativo. Qual que é o verbo que deve ser destacado? Dança. Faz. Dança, correto. Letra E. Estudem para a prova, alunos. Afirmativo. Afirmativo e o verbo é estudem. Por favor, faça silêncio. Afirmativo. Afirmativo é o verbo faze. Não escutes música tão alto. Negativo. Negativo. Negativo, né? Nós temos o escutes aqui e tem o não. Essa negação aqui já mostra que é o verbo no modo imperativo negativo. Não escute música tão alto. Negativo. Negativo. É escute. Saia agora mesmo daí. Afirmativo. Afirmativo, saia. Corram até a sala e fechem as janelas. Afirmativo. Afirmativo. E os verbos são quais? Ou qual? Corram e fecham. Corro e fecha. Correto. Corram e fechem. Feito isso já?
respondido do jeito que eu coloquei aqui no gabarito? Sim. Professora, a senhora tá me escutando? Sim. Sim. Professor, ainda estou respondendo. Não entendi, Thiago. Eu ainda estava respondendo. Ah, tá. Deixa eu colocar novamente aqui. Professora, pode colocar só imperativo e afirmativo ou tem que ficar colocando. Só coloca afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. Ah, tá. Todos estão no imperativo, né? O que difere é ser afirmativo ou negativo. Todos que têm o não são negativos. Professora, tem alguma frase negativa que não uso, não? Não. Todas usam não. É igual o inglês, não tem os verbos são utilizados o afirmativo, o negativo e o imperativo, não é? Quando tem a conjugação dos verbos no inglês. Então, no negativo, o que difere o negativo do imperativo e afirmativo? O não. Não. É, a mesma coisa aqui vai aparecer. O não que vai diferir do afirmativo para ser o negativo, tá? Com uma diferença, que nós utilizamos o não só no imperativo. A conjugação do verbo no modo imperativo, nós utilizamos só a forma negativa aqui, né? Nos outros, não. É tudo no afirmativo, né? Normal. Posso mudar? Não. Eu vou sair só um pouquinho. Copiem aí, tá? É porque minha pressão parece que baixou e eu me senti mal um pouquinho. Rapidão. Agora já era. Posso mudar? Pode, Sim, professora. Pode. Agora vamos para o número 3.
Aí nós temos no imperativo, afirmativo, né? Quando precisar, quando precisarem, quando precisardes e quando precisares. Aí é para vocês utilizarem o verbo falar, no imperativo afirmativo. Na número 4, é para vocês conjugarem os verbos que estão entre parênteses de acordo com as pessoas do discurso que apareceram na sequência. Fazer, vocês, jogar, você, preservar, nós, comprar e começar, você, julgar, vós, encontrar, tu, perder, você, perder, nós, participar, doar, você, exercitar, você, trazer, você e aproveitar, trocar, você. Lembrando o seguinte, não existe a primeira pessoa, eu, no modo imperativo. As pessoas, tu e vós, são conjugadas no presente do indicativo. As pessoas, ele e eles, foram substituídas por você e vocês, e o nós, normal. E ele, eles e nós são conjugadas no presente do subjuntivo, tá? Então, aqui tem a conjugação. Deixa eu ver se está certo, eu tinha um que eu ouvi que tinha um erro. Ó, primeira pessoa do singular, eu, não existe no modo imperativo. Segunda pessoa do singular, tu, presente do indicativo sem o final S. Segunda pessoa do singular, vós, do singular não, do plural, vós, do presente do indicativo sem o S final. Terceira pessoa do singular, ele, do presente do indicativo substituído por você. Primeira pessoa do plural, nós, presente do subjuntivo. E terceira pessoa do plural, eles, presente do subjuntivo substituído por vocês. Na forma, no presente, no imperativo negativo, acrescenta um não em cada pessoa, como eu já tinha falado no início da aula, e todos utilizados no presente do subjuntivo. Todos os modos, né? Tu, ele, que substitui por você, nós, vós, e eles substituídos por vocês. Aí aqui tem a conjugação do verbo, canta tu, cante você, cantemos nós, cantai vós e cantem vocês. Ó, eu canto, tu cantas, ele canta. Ó, tu cantas, canta tu, eu tiro o S. Nós cantamos, vós cantais. Elimina o S final, cantai vós. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Então, aqui, cante você. Nós cantemos, que nós cantemos, cantemos nós. Vós canteis, eles cantem. Que eles cantem, então cantem vocês. É desta forma que fica, tá? Então, os verbos conjugados ficam desta forma. Quando precisar, fale comigo. Quando precisarem, falem comigo. Quando precisardes, fale comigo. Quando precisares, fala comigo. Falai comigo, quer dizer. Façam tudo como o professor pediu. Não jogue o lixo no chão. Preservemos o meio ambiente para que tenhamos um mundo melhor. Compre agora e só comece a pagar em janeiro. Não julgueis para não seres julgados. Encontra tu o problema deste trabalho, não percas as esperanças, tudo vai melhorar. É preciso que nós não percamos a fé em um mundo melhor. Participe também, você também, dessa campanha e doe alimentos para não perecíveis. Exercitem-se diariamente para ter uma boa saúde. Traga seu filho para ser vacinado contra a rubéola. E aproveite nossas ofertas e troque de carro hoje mesmo.
Pronto, professora, já corrigi. Já corrigi. Tá. Tá. Tem mais alguém copiando ainda? Eu, professora. Não, né? Tá, tem sim. Pronto? Sim. 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 Ô, professora, Oi, pode falar. eu posso ir ao banheiro? Pode.
Vamos para a próxima questão. Indique V se verdadeiro e F se falso. O modo indicativo, assim como o subjuntivo, indica a hipótese? É falso. Por quê? O modo indicativo, ele expressa certeza e o subjuntivo, hipótese, tá? Então, é falso. Só estava certa em relação à parte do subjuntivo. A parte do indicativo estava errada. Está errada a questão. O modo subjuntivo indica dúvida, hipótese ou incerteza. Verdadeiro. O modo subjuntivo tem 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro do pretérito. Verdadeiro. Não é futuro do pretérito, é futuro. Tá? Então, coloque em falso. Ô, professora, eu tenho que trabalhar o computador, Oi. aí você me espera, tá? Tá. Informe o tipo de sujeito das orações abaixo. João e Pedro são amigos. Que classificação nós temos para sujeito composto? O núcleo desse sintagma aqui é João, Pedro, né? Levaram todos os jornais. Coloca no mudo aí, por favor. Levaram todos os jornais. Levaram o quê? Todos os jornais. Todos os jornais não podem ser o sujeito da oração. Eles pertencem ao complemento do verbo levar. Não há sujeito, sujeito indeterminado. Eu consigo identificar pela terminação do verbo, tá? Então, coloquem aí sujeito indeterminado, letra B. Anoiteceu rapidamente. Verbo que indica fenômeno da natureza é classificado como oração sem sujeito. Verbo que indica fenômeno da natureza é classificado como oração sem sujeito. Os jornais falsificam a imagem do mundo. Os jornais, sujeito simples. Puseste o livro na estante. Oculto. Usamos calça de brim. Oculto. Vocês podem utilizar tanto a palavra oculto como desinencial, não tem problema, tá? Ele também serve como classificação para o sujeito oculto, o termo desinencial, porque nós identificamos que o sujeito é oculto por conta da desinência do verbo. Sublinhe o predicado nas orações que seguem. Fomos ao teatro. É para sublinhar o predicado, então vocês deveriam sublinhar tudo, tá? Fomos ao teatro, não tem sujeito. No fim daquela esquina, vivem 2 senhoras muito idosas. 2 senhoras muito idosas é o sujeito da oração. 2 senhoras muito idosas vivem. Então, vocês deveriam grifar, no fim daquela esquina, vivem. Coloca no mudo, por favor. Não foram coerentes as suas palavras. As suas palavras não foram coerentes. Então, não foram coerentes, deveriam grifar, tá? Está grifado. O termo está grifado, não foram coerentes. Orgulhosos, os soldados marcharam no dia da pátria. Marcharam no dia da pátria, o predicado, e podem grifar também orgulhosos, tá? Trouxeste o material de história? Deixa eu arrumar aqui rapidão. Não, nem vou arrumar, é só para vocês tirarem. Vocês não é para grifar as suas palavras, tá? As suas palavras são do sujeito. O restante está correto. Não vou apagar porque é print, né? Aí não adianta. Tem que arrumar no Word.
Posso mudar? Não, Pode. Ah, não. Só um pouquinho, tá? Que eu estou arrumando aqui o letra G. Separe o sujeito do predicado. Classifique o sujeito em simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito, indicando seu núcleo. Todos nós acordamos. Qual é o sujeito? Todos nós? Todos nós. Todos nós, correto? Qual é o núcleo do sujeito? Nós. Nós, correto? Qual que é a classificação? Sujeito Simples. Sujeito simples, correto? Predicado? Acordamos? Acordamos. Então, ficou a ordem. Sujeito, todos nós. Núcleo, nós. Classificação, sujeito simples. Predicado, acordamos. Em festa, os torcedores comemoraram a partida. Qual é o sujeito? Os torcedores. Os torcedores é o sujeito. O núcleo? Torcedores. Torcedores. Classificação? Sujeito simples. Sujeito simples. Predicado? Comemoraram a partida em festa. Em festa. Comemoraram a partida em festa. Correto. Você e eu sairemos já. Você e eu. Você e eu. Você e eu. Núcleo? Você e eu. Você, eu. Classificação? Simples. Sujeito composto. Sujeito composto. Se tem mais de um núcleo composto, tá? Predicado. Sairemos já. Pela manhã, os pássaros cantantes seguiam em direção ao sul. Os pássaros. Os pássaros cantantes. Os pássaros cantantes, tá? Qual é o núcleo do sujeito? Pássaros. 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 Classificação? Simples. Sujeito simples. Sujeito simples. Simples. Predicado? Seguiam em direção ao sul da manhã. Seguiam em direção ao sul. Correto. Pela manhã, vocês podem colocar aqui no predicado também, tá?
Ana e a irmã dela viajaram. Ana e a irmã Ana e dela. a irmã dela. Ana e a irmã dela. Ana e a irmã dela. Núcleo do sujeito. Ana e irmã. Ana e irmã. Ana, irmã. Classificação. Composto. Sujeito composto. Composto. Predicado. Viajaram. 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 Não partiremos hoje para a serra. Sujeito oculto nós. Ó, no sujeito, como não tem, coloquem entre parênteses nós. E o núcleo não tem, né? Então não precisa colocar nada. Classificação, sujeito oculto e predicado. Partiremos hoje para a serra. Pode colocar tudo, tá? Não partiremos hoje para a serra. Uns garotos de rua sujaram a calçada. Uns garotos de rua. Correto. Núcleo do sujeito. Garotos. Garoto. Garotos. Classificação. Simples. Sujeito sim. Simples. Correto. Predicado. Sujaram a calçada. Sujaram a calçada. Correto. Quebraram a vidraça da casa da minha avó. Sujeito indeterminado, então coloquem eles. Não. Quebraram é verbo. O verbo nunca faz parte do sujeito, tá? Sim. Então, sujeito não tem, coloquem entre parênteses eles, quebraram, né? Eles. Classificação, sujeito indeterminado e o predicado vocês copiem tudo. Quebraram a vidraça da casa da minha avó. Não. Maia. Ai, ai. Quando se trata de sujeito da oração, não se pode colocar. Como que eu posso falar? Esse aqui eu não fiz tudo. Precisa copiar esse daqui? Ou não? Não, Eu só não peguei a G Eu e só a não H. peguei aí. Eu só não consegui pegar aí. Tá, eu vou falar então para vocês. A letra E. Fala, H. Sujeito, Ana e a irmã dela. Eu vou falar a partir da E. Ana e a irmã dela é o sujeito. O núcleo é irmã. Uhum. Não, o sujeito é Ana e a irmã dela. O núcleo do sujeito, Ana e irmã. Correto? Classificação. Sujeito composto. Tadinha, deixa ela. Predicado, viajaram. Pronto. Aí eu vou falar o restante, tá? Então acompanhem aí, por favor. Professora, Oi. por que você não mostra a foto e a gente copia? É que essa parte eu não fiz. Eu estou fazendo agora, então só um pouquinho. Ah, tá, Tem que beleza. esperar. Tá? O predicado é viajaram. Eu pensei que tivesse pronto esse daqui eu não terminei. Viajaram e o sujeito é composto, correto? A letra F não tem o sujeito. O sujeito é oculto. Então, eu falei para vocês colocarem entre parênteses nós. A classificação é oculto. O predicado é tudo. Copiem tudo que está no sintagma, no período. O núcleo do sujeito não tem, por ser nós, né? Por estar elíptico ao verbo.
Uns garotos de rua é a letra G, o sujeito da oração. Classificação, sujeito simples. Núcleo do sujeito, garotos. Uns e de rua correspondem ao determinante, tá? Garoto é o núcleo. Garotos é o núcleo. E o predicado, sujaram a calçada. Se tivesse no exercício, núcleo do sujeito, aí não seria, seria o núcleo do sintagma, né? Se a gente fizesse o exercício em relação a sintagma verbal e sintagma nominal. Aí seria núcleo do sintagma nominal, garotos, e determinante, uns e de rua. Já estou terminando, tá? Esse aqui eu tinha feito o gabarito até a letra E. Aí ficou faltando o restante.
Prontos? Sim. Agora nós temos as questões sobre o texto, né? A questão número 9 ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Posso estar respondendo agora, professor? A número 9. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, Falso. verdadeiro, verdadeiro. 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 Aí, na próxima questão, é a número 10, né? A letra D. Letra D. A número 11, letra C. Número 11, letra C. E o número 10, professora? Número 10, letra D. Número 12, letra E. Ah, tô copiando aí. Professora, 11 é qual? Letra C. Professora, qual que é a 12? Calma aí, só um pouquinho. Letra E. E a número 13, letra A. Então, a ordem ficou. Deixa eu colocar aqui para vocês verem.
Verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Número 10, letra E. Número 11, letra C. Número 12, letra E. Número 13, letra B. Eu desconfio que eu tenha falado letra A, mas tudo bem. Letra B. Todos fizeram? Prontos? Sim, pro. Tá, agora que nós terminamos de fazer as questões, né? Agora eu vou falar com vocês a respeito do texto. Aí vocês farão durante a aula, o restante da aula, né? Tem tempo para fazer, dá para fazer bastante coisa. Aí vai ser no caderno, tá? Eu vou mandar o arquivo e vou... O que eu vou fazer? Ô, professor, cheio de coisa de copiar, por favor. Oi? Cheio de coisa de copiar, por favor. Não entendi. Cheio de coisa de copiar, fazendo por favor, professor. Não. Só que não, meu filho. Só quando a gente começar a usar apostila. Calma aí, deixa eu procurar o arquivo para vocês. Cadê? Deixa eu procurar. Aqui nós temos... Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Para ficar melhor para vocês. Está escrito o seguinte: leia o fragmento de O Conto da Ilha Desconhecida, de José Saramago, como ponto de partida para o desenvolvimento de seu texto, observando o tipo de linguagem, o encaminhamento temático e o modo de organização do discurso predominante, descritivo, narrativo, dissertativo. Letra B. José Saramago apresenta como uma característica estilística o uso da vírgula seguida de letra maiúscula, na transcrição gráfica do discurso direto, substituindo a tradição de dois pontos e do travessão. Então, quer dizer o quê? Que ele utiliza a vírgula e substitui os dois pontos e o travessão. Perguntava pela frincha: que é que tu queres? Também não registra graficamente a interrogação. O candidato deverá valer-se na produção das normas tradicionais. Então, quer dizer o quê? Que o José Saramago, ele tem um recurso diferenciado, que é o recurso estilístico, é o estilo do escritor. O estilo dele é substituir o travessão e os dois pontos pela vírgula. E também ele não registra a interrogação, não utilizar a interrogação. O que vocês farão na hora de escrever? Vocês vão utilizar o recurso que vocês conhecem, o básico, o arroz com feijão nosso. Os dois pontos, o travessão, o ponto de interrogação, tudo isso é avaliado quando vocês escrevem, tá? Aqui, redija seu texto seguindo as observações. Dê um título ao seu texto. Após ter lido o fragmento do Conto da Ilha Desconhecida, dê continuidade ao texto segundo seu ponto de vista.
mantém seu texto a coerência temática. O que é coerência temática? É o assunto abordado no texto. Ele não pode fugir daquilo, porque quando a gente faz produção textual e ocorre a fuga do tema, isso zera a redação, tá? É um dos critérios do Enem, fuga, hoje em dia, até fuga parcial do tema, eles estão cortando, porque teve uma polêmica na época em que o candidato escreveu a receita do miojo no meio do texto dele. E teve um outro candidato que colocou o hino do Palmeiras dentro do texto, como forma de encher linguiça, tá? Aí, o que a banca teve que avaliar? Que o aluno, o candidato, ele escreveu o texto, só que ele colocou dentro dele outro tipo de texto. Então, eles classificaram como fuga parcial do tema, e não total, tá? Finalize o seu texto, aqui é escrita a caneta, tal. Vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Eu vou ler o texto. Um homem foi bater à porta do rei e disse-lhe: dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava todo o tempo sentado à porta dos obséquios, entenda-se que os obséquios que lhe faziam a ele, que cada vez que ouvia alguém chamar à porta das petições, fingia-se desentendido, e só quando o ressoar contínuo do aldraba de bronze se tornava mais do que notório, escandaloso, tirando o sossego à vizinhança. As pessoas começavam a murmurar: que rei temos nós que não atende? É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria impetrante, que não havia maneira de se calar. Então o primeiro secretário chamava o segundo secretário, este chamava o terceiro, que mandava o primeiro ajudante, que por sua vez mandava o segundo, e assim por aí afora, até chegar a mulher da limpeza, a qual, não tendo ninguém em quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava pela frincha: que é que tu queres? O vocabulário aldraba é uma peça móvel de metal em forma de argola, mão, etc., que se prende às portas e serve para bater, chamado a atenção de quem se encontra do lado de dentro, batedor, batente, e frincha. Então, o texto ele deve ter, no mínimo, 15 linhas, no máximo 30, tá? Eu vou colocar no chat o fragmento, tá? Para vocês não... Ué, eu fechei o texto. É Dulce. Professora, para continuar esse texto aí, que nem a gente fez com o lado... Vocês vão continuar o texto. Da atividade avaliativa, né? Isso mesmo. Sim. Eu vou colocar para vocês no chat o fragmento, tá? É só para dar continuidade, não precisa copiar. Isso aqui não vai dar, não. Deixa eu ver aqui. Não. Começava a murmurar até que o rei...
Então, o texto é no mínimo 15. Vocês preferem o arquivo no Word? Se preferirem, eu mando no... Tá, eu vou mandar. Em caneta em lápis. Caneta. Aí dificulta, né, professora? Não, você faz o rascunho. O rascunho tem que ser sempre a lápis, porque senão fica cheio de rasura. Eu dificulto. O seu texto que você vai finalizar, vai entregar para mim, aí você escreve a lápis, a caneta, mas o texto que será entregue tem que estar tudo bem escrito, sem rasura, né? Por isso a caneta. Ah, você falando o texto que você está pedindo para a gente continuar, é para sair a caneta? É para entregar a caneta. Entendi. É porque, assim, quando você escreve um texto e entrega para mim, a lápis, já aconteceu isso, a minha irmã fazia cursinho, achei interessante o que o professor dela fez. Eu não teria coragem de fazer isso, mas eu dou ok para ele. O aluno que entregou para ele a lápis, ele entregou o texto todo apagado. Ele apagou todo o texto do aluno que estava escrito a lápis. Por quê? Porque o texto ele é invalidado quando é escrito a lápis, principalmente nessas provas oficiais. Então, os alunos eles precisam se acostumar a escrever à caneta. Qual que é o problema de você escrever o texto direto à caneta? Você rasura. Você rasurando, seu texto vai ficar feio. Outra coisa, uma dica, quando vocês forem escrever alguma palavra e vocês erraram, em vez de vocês colocar, tem gente que faz isso, coloca parênteses entre a palavra que está escrita errada e passa um traço em cima da palavra errada. É errado, não pode fazer isso. O máximo que você pode fazer é passar um risco em cima da palavra escrita errada. Não colocar o parênteses e depois o traço, porque você vai dar ênfase ao seu erro. Por isso que o ideal é você fazer a lápis, depois, na hora que você for entregar, passar a caneta. É mais trabalhoso? É, só que o seu texto não fica feio. É a estética, é o cartão de visita do seu texto. É a sua escrita, tá? Então, por isso que eu falo para vocês. Aí eu achei interessante que o aluno, de certo, ficou de cara, né? Quando ele viu o texto dele todo apagado. O professor teve o trabalho de pegar a borracha e apagar todo o texto dele, porque ele estava escrito a lápis. E outra coisa, é igual prova, quando o aluno... Oi, pode falar, Melissa. Da última vez que a gente fez o texto, aconteceu uma coisa que eu fiquei, assim, chocada. Que eu escrevi o texto todo de lápis, só que quando eu fui passar a caneta, eu não entendi a minha própria letra. Aí eu escrevi tudo errado. Você imagina o que o professor não passa com isso, né? Você imagina o que o professor passa para corrigir um texto? Por isso que tem que ser a caneta. Porque, às vezes, o professor não consegue enxergar, ele não consegue entender a letra. A maior dificuldade é enxergar mesmo. Não, a letra também. Tá? Né? Então, façam aí. Esse texto vai valer como atividade, ponto de atividade, tá? Não vai valer como
a atividade avaliativa, tá? Ô, professora, também acontece quando você está passando a caneta, que você vai tão no automático que você nem sabe o que você está escrevendo. Professor, o Enzo falou Sim. que a Aí você muda de ideia e fala, putz, não era para eu colocar... Oi? O Enzo falou que a tela dele travou, ele vai ter que sair. Tá. Aí, por exemplo, não era para você escrever aquilo, você, nossa, não era isso que eu queria escrever. Aí não tem como você voltar atrás. Vai ter que ficar daquele jeito, então vai ficar sem sentido às vezes. Por isso que tem que fazer o rascunho. Professora, se não der tempo de terminar tudo agora, pode terminar depois à tarde e mandar para a senhora depois? Sim. Se vocês não conseguirem terminar no horário da aula, sim. Professora, eu acho que vai aparecer pra você que você tá aí da página do Meet, mas é porque eu tô indo lá olhar o arquivo, tá? Tá, não tem problema não.
Professor, tinha caído aqui. Tá, beleza.
Professora, tá caindo aqui toda hora essa internet. Jesus Cristo. Acontece. Para copiar o texto também? Não precisa, é só dar continuidade. São questões ou é só redação? Oi? Tem algumas questões ou é só redação? Só redação. É para dar continuidade depois no caderno, né, professor? É. Eu vou sair um pouquinho rapidão, tá?
Pra passar ao banheiro? Pode ir.
Professor, o texto não é para fazer com ele, né? Com vírgula e letra maiúscula, é para fazer do jeito tradicional. Não entendi. O texto é para fazer do jeito tradicional, não é igual ele com vírgula, né? Não, não é igual o dele, não. Vocês vão fazer conforme vocês conhecem a estrutura do texto, com travessão, 2 pontos, tá? É porque é o estilo dele. Ele difere do tradicional, é para vocês fazerem da forma tradicional. Professora, quando eu escrevo uma fala com travessão e quero escrever outra coisa, depois eu coloco assim a fala com travessão e ponto e continuo na mesma linha? Professora, seu microfone está desligado. Você está falando em relação à fala do narrador e, na sequência, o personagem?
Não, quando eu coloco o personagem, depois eu quero colocar a fala no narrador. Tem que colocar na outra linha ou eu posso continuar na mesma? Só colocar ponto e continuar na Você mesma. pode colocar na mesma. Uhum. Professor, acabou de dar 9 horas. Professor, acho que eu desligado. Podem sair, tá? Obrigada pela participação de vocês. Tchau, mais Até tarde eu mais. te mando o meu texto. Tá, Tchau, pro. vou esperar. Beleza, tchau. Tchau, professor. Tchau. Professor, tem um mínimo de linhas? Não?
Mínimo 15. Tá, professor. Tá bom. Tá, tchau.